já tá pronto aí, Beto Richelli Bigodon? Se a gente fosse falar de Botafogo agora, eu ia chamar ele de Cláudio Espíndola. O nome dele é Flávio Amêndola. Por quê? Pô, o Romildo virou Del Piage. O Carlos Eduardo quer virar Eduardo. Então tá, Cláudio Espíndola. Boa tarde, Cláudio Espíndola. Tudo bem, meu amigo Jerônimo Matos? Uma ótima tarde para você, Carlos Alberto, para o André, para todo mundo que está acompanhando os donos da bola. Brincadeiras à parte, o Vasco, que não tem nenhum nome trocado de jogador, entra em campo hoje, viu, GV? A partir das 9h30 da noite lá em São Januário, recebe o Ituano, uma rodada muito importante para o Vasco, que está na segunda colocação, tem 34 pontos, se vencer em curta distância para o Cruzeiro, líder da Série B, e também abre uma vantagem ainda maior para o quinto colocado, o primeiro clube fora do G4 para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E esse time do Vasco, que vai entrar em campo logo mais em São Januário, GV e amigos, vai ser um time diferente do que perdeu para o Sampaio Corrêa no último final de semana lá no Maranhão. Pelo menos 3 mudanças na equipe titular. O goleiro Thiago Rodrigues e o meia volante Andrei, esses dois estavam suspensos, vão ser titulares. Outra volta importante é a do Gabriel Dias na lateral direita, ele que vem sofrendo com algumas lesões, está recuperado, não sente mais dores, então ele começa jogando a partida de logo mais. Ele que já havia viajado lá para o Maranhão, mas não tinha jogado, dessa vez vai começar. E aí, GV e amigos, existia também o retorno do Figueiredo, que não jogou contra o Sampaio porque estava suspenso. Só que o Figueiredo está com um problema na panturrilha esquerda e provavelmente o Figueiredo vai ficar fora da partida de hoje. E aí o Eric deve ser o substituto do Figueiredo nesse jogo importante contra o Ituano, que vai marcar, que pode marcar, na verdade, essa em curta distância para o Cruzeiro, mas também vai marcar a apresentação do Alex Teixeira para a torcida vascaína. Ele que foi apresentado ontem para os jornalistas, hoje estará em São Januário, inclusive o Vasco faz um pedido para o torcedor que for a São Januário e, óbvio, que puder chegar um pouco mais cedo para acompanhar essa apresentação. Diversas ações vão ser realizadas com Alex Teixeira dentro de campo, então o torcedor que puder chega antes para já começar a matar a saudade, matar a ansiedade do Alex Teixeira, que vai demorar um pouquinho ainda para entrar em campo. E a gente vai ouvir o que ele falou, um trechinho do que ele falou ontem nessa entrevista coletiva. Estou bastante emocionado. Nesses dias eu vivi o pessoal muito mandando mensagem, reencontrar a torcida. Acho que vai ser uma emoção muito grande para mim e para minha família. Olha, GV, amigos, óbvio que o Vasco ainda vai buscar novos jogadores, isso é um fato, até por conta da questão da 777 Partners, mas o Alex Teixeira, que é o primeiro reforço dessa nova era do Vasco, ele ainda não pode ser regularizado. Por quê? Porque o Vasco foi punido pela FIFA em virtude de uma dívida com o Ricardo Sapinto, um ex-treinador do clube, que não recebeu. Essa dívida gira em torno de R$1.400.000. O Vasco, procurado pela nossa reportagem, afirmou que está trabalhando para resolver essa pendência. Inclusive, o Vasco tem um valor a receber lá do Thales Magno. Não sei se vocês lembram, ele que foi para o New York, lá dos Estados Unidos, está jogando o futebol dos Estados Unidos. Por ele ter atingido a meta de 20 jogos, ter participado de 20 jogos como titular, o Vasco tem um valor a receber e vai utilizar esse valor justamente para quitar essa dívida com a FIFA, mas neste momento o Vasco segue impedido de registrar qualquer novo jogador, viu, GV? Obrigado, Amêndola, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, só chamar, estaremos aqui à disposição. Carlinhos, pô, cara, que fase do Vasco. Primeiro essa questão aí do 777 Partners, que a Alerj se meteu, que eu não entendi. Agora entra ali o transfer ban, o Vasco está banido de fazer transferência porque está devendo Portuga lá de trás. E aí? Cara, isso é culpa da má administração, né? Você contrata um técnico estrangeiro, o técnico não tem culpa, ele quer receber e impossibilita a reestreia de um grande ídolo, né? Uma grande revelação do Vasco, um jogador que tem uma identificação com a torcida, que é o Alex Teixeira. Então é o Vasco correr aí contra o tempo, né? Porque isso também vai gerar uma pressão dos torcedores pro clube, porque querem ver o Alex Teixeira jogar, e o Vasco resolver essa pendência logo. André, uma festa danada pro Alex Teixeira, o menino abre mão de dinheiro, falou que chegou na reunião, falou que quer nem saber de salário, quero jogar e tudo mais, uma festa que vai ser uma festa linda em São Januário.
E agora o menino não vai poder jogar por causa da conta do Vasco lá com o Português. Rapaz, o Alex Teixeira vai pagar isso aí, se for preciso. Ele paga essa conta aí pro Vasco, depois o Vasco devolve a ele. E aí que é o problema. Pra ele poder jogar. O Vasco devolveu pra ele pra poder ele. jogar. Anota o que eu tô falando, porque o cara tá com muito tesão de jogar no Vasco e o Vasco tá pagando pela modinha. O Sapinto foi contratado pela modinha de técnico português na época no Brasil. Contratou um técnico ruim, não pagou e agora tá aí sofrendo. É capaz do Alex Teixeira desenrolar essa história pro Vasco para poder entrar em campo. E quando entrar em campo vai ser importante pra caramba, hein? Jogando ali com o Nenê, pode jogar no lugar do Nenê, pode jogar no ataque com o Nenê, pode jogar até pelo lado esquerdo. É um cara muito acima da média pro futebol principalmente brasileiro, principalmente para a Série B. Não estava bem no Besiktas, na China o futebol lá, intensidade é mais baixa, mas é um jogador para subir o Vasco de patamar. E tem que entrar logo. E eu acho que ele vai apressar tudo que for possível para poder jogar, até tirando dinheiro do próprio bolso. Pelo que tudo que ele falou aí, eu acho que ele tira. Ó, é grana, hein? Tira, mas ele tem muita, mas muita. Tá igual o Carlos Alberto. Olha que você falou do Alex aí, do patamar do Alex. Vamos ver os números do Alex, que legal. A produção preparou pra gente, ó. Lá no Besiktas, 31 jogos, 4 gols. Vamos começar do início aqui, né? 2008, 2009 no Vascão da Gama, 92 jogos, 12 gols. No Shakhtar da Ucrânia, Donetsk, 222 jogos, 87 gols lá em 6 anos, mais uns 5, 6 anos. Lá no... Aí me quebra, né? Jiangsu Suning. Jiangsu, 142 jogos, 68 gols em 3, 4 temporadas. São 70 gols. E lá no Besiktas, 31 jogos, só 4 gols temporada passada pra essa. Foi meio caidão aí na rapaz, Turquia. lá na Turquia ele não conseguiu. Porque saída da China pra Europa, amigo, é pesado. Saída da China pro Brasil, o jogador já sente, na Europa mais ainda. E esse time na China não é gigantão não, né, Carlinhos? Foi campeão. Na verdade, assim, na China aconteceu um período que as empresas privadas, elas conseguiam transformar essa questão do imposto em investimento para o clube. Por isso que começou a se contratar muitos jogadores e se pagar muito, né? Conseguiam revestir isso para o futebol. Por isso foi Conca, Alex Teixeira e assim, Oscar, que é um dos caras mais bem pagos. Renato Augusto, Hulk, que é um dos caras mais bem pagos do mundo. Então, por isso, houve essa facilidade do mercado chinês. Mas o Alex Teixeira volta ainda podendo entregar muito. Ali, eu acho pouco a média de gols dele, porque ele não é um atacante de fazer gols. Ele é um atacante mais de movimentação, né, de servir os companheiros. Ele pode ajudar muito ali o Nenê. Ele tem um pouco mais de 150 gols juntando esses 4 clubes, que é pouco para um atacante. Mas ele não é centroavante. Então, ele chega ainda em alto nível e vai ajudar muito o Vasco. E foi uma surpresa para todos ele aceitar, né, jogar uma Série B, então uma prova de amor ao clube. E assim, atacante que o Carlinhos tá falando, tem Figueiredo, tem Getúlio, tem Raniel, tem bastante gente ali para empurrar essa bola para dentro. Fala galera, Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço!